Olá, pessoal! Tudo bem? Ela é a E Geise. ele é o Iaco. Estamos aqui trazendo mais um conteúdo para vocês. Dessa vez, análise fábrica de casamentos, né? Como será que aconteceu? O que será que rolou ali? Você acompanhou? Foi esse sábado agora. Nós colocamos o link. Foi dia 5, não foi? 5 de maio? Foi. Dia 5 de maio. Nós colocamos o link para quem segue a gente na página do Papo Judeu no Facebook. Então, tava antenado, viu? De vez em quando aparecem umas surpresas assim. E nós colocamos o link, o nosso rabino, o Gilberto Venturas, ele colocou o link, mandou uma hora antes mais ou menos. Foi. Aí eu saí, coloquei no Papo Judeu, coloquei no Facebook, marquei um monte de amigo, Foi. né? O E pessoal foi aquele assistiu. alvoroço, né? Porque aqui em casa mesmo, meu filho, quando eu vi esse negócio, eu corri, disse logo a minha mãe reuniu logo a família toda, a irmã mais velha que é casada. Ei, meu Deus, eu vou pra casa que eu vou ver o rabinho. Correu pra ver o rabinho. Então, todo mundo se reuniu para assistir, né? Mais de 70 rabinos não quiseram fazer a cerimônia de casamento, né? Eu meio que pulei, né? Essa fábrica de casamento, para você que não assistiu, de sábado passado, foi um casamento judaico, Foi. né? O noivo é judeu, e só para constar, judeu acho que é nazi, né? Porque tá faltando a gente fazer um vídeo, a diferença entre nazi e sefaradi. Eu sou sefaradi, né? Mais moreno, cabelo escuro, ele é ashkenazi, você vê, mais um fenótipo mais claro. E Não, só o cabelo, né, meu filho? Porque esse menino é rosa que... Mas, enfim, deixa esse babado assim de lado e continuemos o vídeo. É porque ela quer falar do meu lado ashkenazi que eu tenho também. Não, claro, a bochecha rosa. Mas quer dizer que é moreno, mas meu Deus do céu. Então o que aconteceu, pessoal? O programa do SBT, Fábrica de Casamentos, entrou em contato com mais de 70 rabinos para fazer uma cerimônia tradicional judaica, né? E eu acho que nesse momento muita gente não entendeu, que é o momento que a Cris Flores, ela entra em contato com os noivos, diz que tem algo muito sério para falar com os noivos, e diz que eles não poderiam ter um casamento tradicional judaico. Aí ficou meio confuso, que ela disse assim: vocês querem encerrar aqui para vocês daqui a, sei lá, alguns meses, um ano, vocês terem um casamento tradicional judaico, ou vocês continuam com a gente e tem uma cerimônia judaica. Eu acho que nessa hora deu um bug na cabeça do povo, que tipo assim, casamento judaico e cerimônia judaica não é a mesma coisa, não? Mas não é, pessoal. Primeiramente, né, parabenizar os noivos. Devem estar muito felizes nesse momento. A gente sabe que não é fácil organizar uma cerimônia judaica. Assim, a cerimônia judaica, ela é a mais difícil e a mais cara de qualquer casamento, de qualquer tradição. Porque ela é cheia de simbologias, ela é cheia de pormenores que tornam o casamento extremamente caro. Não, geralmente só o que encarece muito o casamento judaico é passagens. Você trazer um rabino, geralmente o rabino não é da sua comunidade, parentes distantes, a refeição tem que ser kasher, como alguns viram no vídeo, né? E uma refeição kasher, essa palavra kasher vem do hebraico, significa apropriado, ou seja, de acordo com a Alahá, com a lei judaica. Isso. E tudo isso encarece. Verdade. Até porque temos uma cultura que normalmente a gente, que eu digo assim, o povo não judeu. É normal você misturar leite e carne. Né? É normal. Então, assim, num casamento a gente vê muito. Né? A gente bota logo aquele pratinho ali de estrogonofe, né? E bota arrozinho ali que é top. Aí, o que é que vai fazer? O judeu não faz isso, né? Ele não pode. Então, assim, realmente fica complicado. Carne,
A carne é muito cara, porque meio quilo de carne pra gente, chega nem meio quilo, 400 gramas de carne dá quase R$100. Né? Porque o abate, a forma do abate do animal é diferente, o animal não pode sofrer, né? Por isso também da gente não comer carne em todo canto, porque tem esse detalhe, né? A gente não sabe quem abateu, a forma do abate, então assim, tudo isso diferencia. A limpeza do animal, tirar a gordura, tirar sangue, não pode ter sangue misturado, tem que ser bem lavado, salgar a carne com sal grosso, então tudo isso encarece bastante. Inclusive muita gente acha que o judeu é até metido por causa disso, mas não é, realmente tem esses detalhes que são proibidos e as pessoas acabam levando pro outro lado, mas não é, entendeu? Não é porque a gente se sente melhor que o outro, não, mas é porque tem esses detalhes que, como qualquer outra religião, que tem suas peculiaridades e a gente tem que respeitar. Exatamente. É tipo assim, a gente chega na casa de alguém, aí a pessoa, como não precisa nem ser na casa, uma vez mesmo teve uma qual é o nome que dá? Final de ano que vocês fazem aquela confraternização do trabalho dela, e eu fui, era churrasco, e eu não comi. Né, nada. O pessoal, no primeiro momento, estranhou, achou que era tipo assim, nariz empinado, porque não come, porque tá com, sei lá, nojo. Depois entenderam, né? Valeu, pessoal. O pessoal, assim, muito nobre, entendeu realmente. Eu disse quais eram os motivos. Comi outras coisas, cabeça de galo tá uma delícia. Cabeça de galo pode, viu? Você que não conhece cabeça de galo, bota aí no Google, viu? Porque aprenda porque é daqui. Tava coxa. Então, tem isso na questão da cerimônia. Você imagina, se no dia a dia tem todos esses detalhes. Imagina uma cerimônia, um casamento, uma festa de casamento judaico. Então, parabéns aos noivos aí pela decisão. Teve gente que perguntou assim, o casamento é válido? Ela tá casada pela lei judaica? E aí? E aí? Eu tô esperando a resposta. E aí? Ela tá devolvendo. Passa repassa. Pela lei judaica, ela não está casada com ele. Ela está casada no civil pela lei brasileira, né? Mas diante do governo de Israel, ela ainda não está casada. Nesse ponto, eu achei interessante, porque assim, eu não sei há quanto tempo eles estão juntos, né? E se estão juntos há muito tempo, ele já deveria ter encaminhado ela para uma conversão, digamos assim, né? Porque nós não gostamos desse termo. É uma naturalização, né? Então, como eu fiz com ela. Desde a primeira semana que nos conhecemos, ela foi apresentada ao rabino. Não forcei nada, né? Ela mesma foi e quis ir conhecer. Na verdade, conheceu o rabino antes de eu vir conhecer a família dela. E antes dela conhecer a minha. E comecei a ensinar hebraico a ela, entendeu? Comecei a colocar ela na cultura. Olha, segundo a Allahá isso pode, segundo a Allahá isso não pode. Então... Eu não vou dizer que foi fácil não, tá? Que no começo realmente esse choque de cultura, ele pesa um pouco. Pesa bastante. Mas a gente vai acostumando, né? Agora a gente faz as coisas assim que nem sente. Pois é. Então assim, uma coisa que eu achei muito lindo no vídeo foi que ela mesma disse, eu não fui forçada a nada. E o bom é isso, até para uma conversão, porque assim, quando um homem leva uma mulher não judia, é muito mais difícil. Né? Porque o que é que o rabino quer saber? Ele quer saber o seguinte, será que ela não está fazendo isso por amor? Só por amor? Porque assim, quando a gente sabe que a mulher, quando ela ama de verdade. Ela vai e faz, né? Então tinha toda aquela questão de será que esse desejo dela de ser judia de fato é sincero? Ou é por causa dele? E se um dia se separar, será que ela volta pra lá? Enfim. E os filhos, como é que vai ser? Então... Aí você me pergunta, sim, mas ele poderia ser judeu, ela poderia ter a religião dela e cada um ir pra sua e viver feliz pra sempre. Não é assim. Né? Vai muito além disso. Há até quem diga assim, né? Ele ama muito mais ela, aceitando a religião dela. Inclusive, né? Eu vi isso quando estava assistindo esse vídeo. Né? Disseram que, mas isso aí é uma prova de amor, né? Porque ela ainda não é judia e ele mesmo assim aceitou casar com ela.
Mas a gente vai explicar um pouquinho aqui mais ou menos como foi esse casamento, porque como a gente tá falando aqui, que não foi exatamente 100% nos moldes judaicos, então não teve problema, né? Mas realmente quando a gente quer fazer tudo conforme a lei judaica, é bem diferente. Na verdade, assim, falar de prova de amor é uma coisa muito linda, é muito romântico, é muito hollywoodiano, né? Mas, pessoal, a vida real, ela é muito diferente da ficção, Sim. do imaginário. Ele tem muito mais a perder do que ela. Porque uma pessoa que não é judia, por exemplo, um católico, ele pode ser católico hoje, amanhã ele ser um evangélico. Sim. Ele ser um budista, ele ser um espírita. Muitas vezes até concilia, como o pessoal da matriz africana, que é do terreiro e é católico também. O pessoal que é espírita e é católico também. O judeu não. O judeu ele tem muito a perder. Porque se um judeu ele casa com uma mulher não judia, seu filho não vai ser considerado judeu pela lei judaica. Exatamente. Você tem noção do que é isso? Toda a descendência dele foi cortada. Não é considerado judeu. A criança vai crescer, vai ver outras crianças chegando com 12 anos de idade e fazendo bar mitzvah, e ele não vai poder fazer. A menina vai chegar aos 13 anos e não vai poder fazer o bat mitzvah. Né? Vai ver crianças, ele desde pequeno, criado na sinagoga, junto com outros judeus, e chegar um momento e dizer, se você quer continuar daqui para frente, você vai ter que se converter. E por que fulano não precisa? Porque a mãe e o pai de fulano é judeu. Sua Não, mãe e não é o caso só da criança, vai muito da esposa também, porque vocês assim não são muito inteirados assim do dia a dia, né, da mulher judia dentro da casa, mas assim tem, como tudo do judaísmo é simbolismo, então assim tudo que a mulher faz dentro do lar também tem seus significados. Então, se ela não é judia, complica muito, porque o homem ele não vai ter aquele lá 100% judeu, entendeu? Ele não vai ter lá, por exemplo, uma cerimônia de Shabat plena. Não vai ter, entendeu? Porque a mulher não vai ser judia, então ela vai querer trabalhar no Shabat, ela vai... Não pode, né? Entendeu? Então, assim, isso é o de menos, mas assim, tem muitas coisas no dia a dia que pesa. Pois é, e é até bom depois a gente fazer um vídeo a respeito disso, do que pode e o que não pode. Para vocês entenderem melhor. Qual é a função do homem, qual é a função da mulher. Então tem essa questão, né? Enfim, continuando, o que aconteceu então? Eles tiveram um casamento com elementos judaicos. Sim. Não pense que aquele casamento é um casamento genuinamente judaico. Eu tenho até uma amiga que uma vez chegou para mim perguntando quando é que ia ser o nosso casamento, que nós já estamos há 2 anos e 8 meses, 2 e 9, né, juntos. E para vocês verem, noivamos já tem 1 ano e pouco e não casamos ainda, porque ela ainda não passou pela conversão dela, ainda não foi oficializado, né, o guiur, a naturalização dela. Então uma amiga perguntou aí quando ia ser o casamento da gente, eu expliquei como é que ia ser. Aí ela disse, eu acho tão lindo o casamento judaico, uma vez eu fui em um. Aí o pastor chamou o rapaz para dar a bênção. Pastor no casamento judaico. Já tira por aí, que não existe. Na mesma hora, eu entendi que não era um casamento judaico. Se tratava de um casamento cristão com elementos judaicos. Ecumênico, né? Não, nem ecumênico, né? Era um casamento com elementos judaicos. Se quiser colocar a estrela de Davi, se quiser quebrar o copo, entenda. A mesma coisa um casamento evangélico. Você que vai casar, você é evangélico, você não vai chamar um padre para celebrar o seu casamento, que vai celebrar o pastor. É a mesma coisa. Mas assim, entenda, ter estrelas de Davi, Magen David, ter símbolos, elementos judaicos, quebrar copo, não torna isso um casamento judaico. Um casamento judaico, ele é marcado por alguns elementos. Por exemplo, a Rupá, que é aquela tenda onde eles ficaram. Não, que eles não ficaram. Eles ficaram embaixo. É verdade, ainda teve isso. Nem na Rupá entraram. Entendeu? Né? Porque a Rupá é daquele jeito, mais ou menos, é estilo aquilo, mas os noivos entram
a família entra na roupa, o rabino entra, fica dentro da roupa. Então, assim, nada disso pôde ser feito justamente por causa disso, porque não foi 100% pela lei judaica. Né? Exatamente. Outra coisa, no teto da roupa fica um talit, né, preso no teto da roupa. O noivo também, ele veste um talit. Então, e depois que a cerimônia se encerra, ele envolve a noiva no talit. Então, se vocês verem, isso não aconteceu. Não aconteceu. Quando os noivos estão lá na frente também, a noiva ela dá 7 voltas em volta do noivo, né, que tem outro simbolismo também, enfim. E também não pôde acontecer. Né? Exatamente. Porque todos esses detalhes é o que faz a diferença do lar judaico, 100%. A roupa, a altura que ela fica, para ela ficar aí 7, 8 degraus. Se vocês verem, ela só tinha 1 degrau. O recomendado é no mínimo 3 degraus. Então também não estava de acordo nesse ponto. O noivo, eu posso estar errado, mas assim, eu não acho que ele seja religioso. Né? No dia a dia. O que eu entendi, assim. Seguem. Além da família também, né? Eu acho que eles não seguem. Eu acho que são judeus. Seculares. Né? São judeus porque é de família judaica, né? Que tem a descendência, mas eles não seguem. Também, eu acho que seja por isso. Eu tive essa impressão. Entendem da kashrut, que é as normas alimentares judaicas, o que não caracteriza por ser religioso, porque isso é uma coisa tão do judeu que isso mesmo para um judeu secular costuma ter isso aí. Então, a música que ele escolheu, eu respeito o que ele escolheu, que ele disse que era em lembrança a avózinha dele que tinha falecido. Mas assim, o casamento judaico, a gente sabe que um casamento judeu, ele não pode ter nenhum elemento triste que lembre tristeza. Você não pode. Entendeu? Então a música tem que ser de extrema alegria. Exatamente. E quem sabe daquela música sabe que ela, tanto a melodia dela é triste, quanto o significado daquela música, né? Pra que ela foi feita. Então, realmente ali destoou bastante. Não, uma música que, por sinal, era muito cantada pelos judeus que iam para os fornos, nas câmaras de gás nas câmaras de gás do Holocausto. Então, assim, eu achei muito carregado. Exato. Né? Mas assim, achei lindo aquela parte que ela mandou uma estrela de Davi para ele, dizendo que ela ia se converter futuramente e que ela quer ser judia e gerar filhos judeus. Sim. O que é uma coisa interessante, né? Se ela engravidar antes da conversão, o filho dela é considerado judeu? Mesmo que ela se converta depois? Eu acho que não. Pela Allahá, não. Eu acho que não. Então, porque o ventre tem que ser judaico, desde a concepção. Então, para vocês verem como é complicado toda essa cerimônia. Quem fez, né, o nosso rabino esteve lá, ele deu o apoio, inclusive, ele explicou, né? Tem uma partezinha assim que ele... Eu não sei se cortou muitas cenas, mas... Desculpem se vocês escutaram alguma coisa, mas foi minha mãe gritando com minha cachorra. Pronto, voltemos. Eu não sei se de repente ficou grande e eles cortaram cenas, eu não sei. Mas o rabino dá uma leve explicação, né? O porquê dele não ter ficado dentro da roupa. Quem celebra o casamento não é ele. Exatamente. Né? Que ele não poderia. Que ele não poderia. E ele explicou isso, né? Que ele não pôde, ele não ia poder celebrar o casamento, mas estava ali em consideração aos noivos, em consideração aos convidados e falou ali palavras bonitas, falou coisas para o noivo, para a noiva, mas ele não pôde de fato celebrar. Exatamente. Então, assim, vários elementos. O casamento, ele foi um casamento com elementos judaicos. Ele não foi um casamento judaico. Né? Um casamento judaico é uma coisa muito importante que não teve, né? Todo mundo que é judeu, que conhece um pouco da cultura judaica, deve ter notado isso. Não teve o minha. Né? Que são 10 homens judeus circuncisos, né? Claro, deve ser judeu circunciso, e que testificam que esse casamento é válido.
né? Na verdade, um minyan, ele é tão importante que um judeu ele tem que ter muito cuidado com a sua conduta. Sim. Porque se você está fazendo coisa errada, coisa que vai contra a Torá, contra a nossa lei, e tiver um tribunal, um minyan, 10 homens presentes, judeus presentes, ele pode inclusive dar um herem em você, expulsar você, excomungar você, e você não ser mais considerado judeu. Então tem que ter uma postura muito... Isso é muito sério. Muito sério. Então, mas assim, no mais ficou tudo muito lindo, a cerimônia ficou linda. O nosso rabino prometeu que futuramente, quando ela se legalizar, né, for de fato uma judia que vai fazer o casamento, a cerimônia judaica, aí sim, judaica, com todos esses elementos, talit, narupá, ele com talit, o minyan, né, enfim, toda a estrutura, a família ao redor. Então, com certeza vai ficar uma coisa linda. E se um dia acontecer, né, que com certeza vai ser uma cerimônia mais fechada, como é o nosso rabino, a gente vai ter acesso aí a foto, a vídeo, a gente disponibiliza para vocês, claro, né, com autorização do noivo. Né? Verdade. Então é isso aí. Mas no mais foi muito lindo, assim, e foi apaixonante de ver, assim, o amor, assim, que eles têm um pelo outro, dá pra ver realmente nos olhos deles, assim, que eles são muito ligados. O noivo se chama Alex, ou Alex, não sei se é Alex ou Alex, né? Não sei, eu vou dizer Alex. E Caroline, não é a minha Caroline, eu sei que é minha, viu? Ninguém toca não. E a gente quer desejar tudo de bom para vocês, que vocês tenham uma vida abençoada, que o Eterno seja presente na vida de vocês, né? Que vocês tenham muitos filhos, mandamento judeu gosta muito. Mas eu tô! Então, desejar isso de bom para vocês, que tudo ocorra bem na vida de vocês, como o próprio Alex mesmo falou, que ela foi a única na vida dele que se encaixou. Ela mesma falou no vídeo várias vezes que ela quer, é ela que quer, ela quer dar filhos judeus a ela, que ela gostou da cultura, da religião. Então, tudo isso é muito bom, isso é ótimo. Então, pessoal, nós falamos alguns elementos, viu? É uma crítica construtiva, uma avaliação, uma análise, segundo a cultura e segundo a lei judaica. Não é nosso, não é que partiu da gente. Entendeu? É uma coisa que está estabelecida há milhares de anos. A lei é assim, eu vou mudar a lei. É verdade. Não, e é válido, né? Porque assim, como muitos de vocês não conhecem, né, detalhadamente essas coisas, então assim, a gente tem por obrigação falar isso pra vocês, né? Mas do mais foi lindo. Foi lindo. Exatamente. Lindo vai ser o like que você vai deixar nesse vídeo. Sim, com certeza. Né? Compartilha, ativa o sininho e se inscreve se não for inscrito ainda. Comenta aí alguma coisa, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês não gostaram, alguma crítica construtiva de vocês. Também não crítica também, porque né, a gente tem aí as pessoas que nos seguem, mas não gostam, mas estão seguindo a gente. Tá começando a aparecer os haters, né? Hater é bom. Amamos vocês também. Apesar de vocês não nos amar, mas amamos os haters, né? Porque é sinal que ele tá ficando famoso. Sim, né? sim. Todo famoso tem haters. É verdade. Ainda bem que nós temos muito mais lovers, amantes, do que haters, né? Nós estamos tendo uma boa quantidade de curtidas, compartilhamentos. Por favor, curtam mais, dê bem muito like aí, espalha geral esse canal pros colegas de vocês, pro familiar de vocês, porque só assim a nossa família vai crescer. Passamos um tempão sem postar vídeo, o pessoal comentando, compartilhando. Muito obrigado mesmo, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.